Thalita, você imaginou que eu ia te abandonar só por causa de um chilique que eu tive hoje e você está enganada. Acabei de receber alta médica e então isso quer dizer que eu estou em condições físicas e mentais de explicar funções trigonométricas para você. Então vamos lá, porque a prova já é depois de amanhã. Provavelmente quando você ver esse vídeo a prova vai ser amanhã já. Mas tudo tem jeito, então eu selecionei, enquanto eu estava lá recebendo os cuidados, eu selecionei alguns exercícios que são ilustrativos da lista que você mandou. Então, da primeira lista que você mandou, eu peguei o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: se x é a medida de um arco de extremidade no segundo quadrante e o seno de x é igual ao quadrado de 2 sobre 2, o valor da tangente x é. Está aqui o exercício, está vendo? Bom, beleza. Esse exercício apesar de você já manjar aí do como resolver, eu peguei porque tem identidades fundamentais aí que a gente usa para resolver tudo. Tá? Então, vamos lá. O exercício já deu algumas informações importantes. Diz que o ângulo é x, ele está no segundo quadrante. O que quer dizer isso? Quer dizer que no círculo trigonométrico ele está do lado positivo de seno positivo, de cosseno negativo e de tangente positiva. Tá? É só desenhar o ciclo trigonométrico que você vai ver. Diz também que o seno de x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e pede o valor da tangente. Então, como que a gente resolve isso? Ele quer o valor da tangente de x. A gente sabe que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, certo? Isso está lá nas identidades fundamentais. Então a gente precisa saber o seno de x, mas como que a gente vai... Não, o seno de x a gente já sabe. A gente precisa do cosseno de x para calcular a tangente. Como que a gente vai fazer isso? Tem a equação que é conhecida como a identidade fundamental da trigonometria. Ela diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? De onde veio isso? De Pitágoras, da Grécia Antiga. Na verdade, é o teorema de Pitágoras. Quadrado do oposto, quadrado adjacente, igual a 1 ao quadrado, hipotenusa. Mas isso não é o caso que você tem que resolver isso rápido. Então, é só lembrar disso. Dessas duas identidades fundamentais, tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x, e o seno ao quadrado do ângulo x mais o cosseno ao quadrado do ângulo x é igual a 1. Com isso, matamos. Então agora é só desenvolver aqui. Então a gente pega raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui é só eliminar. Então fica 1 sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Passa para lá. Sabemos então que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos meio. E aí, sabemos aqui também, acabou o papel, eu vou ter que colocar mais uma folha. Tem outra folha aqui. Então, a gente viu que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos meio, ou seja, o cosseno ao quadrado de x é igual a meio. Logo, o cosseno de x é igual a raiz quadrada de meio. Então vamos aplicar isto agora na identidade da tangente. Então a tangente de x é igual ao seno de x, que a gente sabe que é raiz quadrada de 2 sobre 2,
dividido pelo cosseno de x, que é raiz quadrada de meio. A gente pode fazer isso aqui como raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2, certo? A gente só desenvolveu esse quadrado aqui. Então, esse resultado passa para cá, fica 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é igual a raiz de 2 dividido por 2, vezes, como isso vai passar multiplicando, ele inverte, vezes raiz de 2 sobre 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Tira a raiz, então só fica 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Logo, a tangente de x vai ser igual a 1. Isso confere com a restrição que foi dada, a restrição de que está no segundo quadrante. Confere, por quê? Quando a gente faz o ciclo trigonométrico, o segundo quadrante é este aqui, certo? Neste caso aqui, a tangente que passa desse lado aqui, ela varia de menos infinito para até mais infinito. Logo, o nosso resultado, o 1 que a gente achou, está dentro do intervalo que foi proposto. Vai de 0 até mais infinito, ok? Que está no segundo quadrante. Espero que tenha entendido. Eu vou subir essa aqui para você no YouTube e vou fazer outras em seguida, tá certo? Aí a gente vai estudando enquanto eu me recupero dos meus nervos. Então, um beijo. Daqui a pouco eu te mando outro beijo, mas por enquanto fica com um beijo e fica com a parte mais importante, que é a resolução do exercício. Até mais!